Boa tarde a todos. Vamos então dar início a este webinar que tem lugar no âmbito do projeto S4Agro, Soluções Sustentáveis para o Setor Agroindustrial. Este webinar tem como tema Alternativas ao Plástico, embalagens para o setor alimentar, que é um dos temas centrais deste projeto. E vamos iniciar então este webinar com uma apresentação deste projeto, que será feita pelo Pedro Gaspar, que é docente na Universidade da Beira Interior e que é o responsável e o coordenador deste projeto. Portanto, Pedro, passo-te a palavra. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a organização deste webinar pelo Politécnico de Coimbra e Politécnico da Guarda em conjunto e também ao Inov Cluster por toda a organização deste evento. Não posso deixar de agradecer também a todos os participantes que nos estão agora a assistir em direto e também, neste caso, aqui à doutora Marisa Gaspar, que é o elemento de fora que vai fazer uma apresentação nesta temática. E a temática de hoje, portanto, das alternativas ao plástico, das embalagens alternativas ao plástico, vem na sequência de outros webinars que já foram produzidos e que foram elaborados no âmbito do projeto S4Agro. Portanto, gostaria de recordar que iniciámos com um webinar organizado pela Universidade de Évora relativo ao desperdício e resíduos do setor agroalimentar. De seguida, tivemos um webinar que foi organizado pelo Politécnico de Leiria, relacionado com a cibersegurança, e tivemos também depois um webinar organizado pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo, relativo à embalagem, neste caso, secundária. Portanto, este foca fundamentalmente a embalagem primária. Portanto, eu vou aqui compartilhar o meu ecrã, mas para fazer aqui uma introdução ao projeto e, neste caso, portanto, vou fazer um pequeno enquadramento ao projeto, quais as atividades que o constituem e também um bocadinho umas conclusões a este trabalho. Portanto, o projeto é constituído por 7 parceiros: a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Coimbra, da Guarda, de Leiria e de Viana do Castelo, e é também membro deste projeto o Inov Cluster, portanto aqui o cluster do agroindustrial do centro. Trata-se de um projeto de 24 meses, que foi iniciado em abril deste ano e que é cofinanciado pelo Compete 2020 e pela União Europeia no âmbito do FEDER. Enquadramento ao tema do projeto. Todos nós estamos cientes destas condições, não é? Portanto, o modelo de consumo atual é insustentável, o aumento da população tem trazido a todos os níveis também preocupações aos mais variados setores, a poluição, as alterações climáticas, a desertificação, a erosão, a escassez de recursos e a perda de biodiversidade é hoje uma condição do dia-a-dia. E o que acontece no meio disto? Os modelos industriais e sociais estão em risco. Será que a pandemia proporcionou aqui algum alívio? Ou seja, nós vimos nos noticiários, não é? Portanto, a redução da poluição das cidades, dos rios, o próprio dia da sobrecarga da terra acabou por ser prolongado para o final de agosto, mas ainda assim, portanto, muitas outras ações são necessárias e o comprometimento da sociedade em geral é fundamental e o âmbito destes webinars é um pouco isso, é fazer um pouco esta consciencialização. Claro que mundialmente e nacionalmente tem havido essa vontade, não é? Seja pelas Nações Unidas ou então pelos países que fazem parte do agrupamento para as alterações climáticas e até mesmo em termos nacionais, o Governo de Portugal, em meados do mês de setembro, apresentou a Agenda para a Inovação para a Agricultura 2030 e a Confederação dos Agricultores de Portugal, também no final do mês de setembro, apresentou a Ambição Agro 2030, em que, na realidade, tudo isto visa aqui um contributo para recuperar a atividade económica nacional, visando,
Claro está, a sustentabilidade por via de um conjunto de medidas para modernizar o setor e recuperar a economia. E que medidas são estas? Visam a tecnologia, a digitalização, a sustentabilidade do território e lá está, e também o desenvolvimento industrial, agroindustrial e agroalimentar. Ora, estando a agroindústria a jusante da agricultura, os pilares preconizados para a inovação são muito semelhantes ou até mesmo iguais. E é um pouco por aqui que nós vamos trabalhar. E faz parte aqui fazer um introito ao que é o setor agroindustrial em Portugal. E fundamentalmente, seja em Portugal ou internacionalmente, ele é constituído por micro, pequenas e médias empresas, e em 2019 foi um setor que apresentou um valor acrescentado bruto de aproximadamente 17 mil milhões de euros, e em que as exportações nacionais corresponderam a cerca de 20%. Ou seja, a agricultura e a agroindústria são, sem dúvida, setores âncora de Portugal e que são requeridos para o desenvolvimento económico e social equilibrado do território. Claro que, ainda no âmbito desta crise pandémica que todos estamos a atravessar, esta resiliência do setor foi confirmada, porque efetivamente a agricultura não pôde parar e não parou, mas a agroindústria também não. Só que o que é que acontece aqui? Portanto, também por estarmos a falar nestas micro, pequenas e médias empresas, há uma carência de investimento e também de recursos humanos técnicos e especializados para lidar com os desafios atuais e futuros colocados à sustentabilidade. Falamos aqui em economias circulares, em embalagens ecológicas, na própria digitalização dos processos. E que lá está que as preocupações destas empresas e no setor têm vindo a ser incrementadas. Porquê? Porque tem havido um grande aumento na compra online e também porque os requisitos de segurança alimentar e as medidas de proteção são cada vez mais rígidas. É neste sentido que o âmbito do projeto não poderia ser mais atual. Portanto, o S4Agro, Soluções Sustentáveis para o Setor Agroindustrial, visam o quê? Visa a segurança dos processos, a salvaguarda dos recursos, a sustentabilidade ambiental e também a sustentabilidade económica. O objetivo, então, reside na qualificação das PMEs do setor e, nomeadamente, das fileiras dos produtos carnes, hortofrutícolas, lácteos e produtos de padaria e pastelaria, para a adoção de soluções inovadoras e sustentáveis que lhes permitam aumentar a produtividade, a eficácia e eficiência ao nível da indústria 4.0 e da economia circular. O projeto é constituído por 6 atividades, grosso modo. As 3 primeiras são dirigidas à embalagem primária, à secundária e à embalagem inteligente e ativa. Temos uma atividade 4 dirigida à cibersegurança neste setor, uma atividade 5 dedicada à redução e valorização de desperdícios do setor agroalimentar e uma atividade 6 relacionada com as atividades de inovação de base científica e tecnológica. Ora, todas estas atividades que vamos desenvolver ao longo do projeto seguem uma metodologia de realização. Portanto, que métodos é que vamos aplicar? Primeiramente, benchmarking, internacional, para a identificação de tecnologias, processos e procedimentos e métodos que sejam adequados a cada uma destas atividades. E, por outro lado, vamos também fazer o levantamento e auditorias em micro, pequenas e médias empresas do setor para a avaliação do estado atual do uso destas soluções tecnológicas e até podemos propor a sua implementação. Quais é que serão os resultados esperados no final do projeto? Antes de mais, o desenvolvimento de um conjunto de estudos de boas práticas e de identificação dos fatores críticos, o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas computacionais e, claro está, e talvez aquilo que seja mais importante, o desenvolvimento de um conjunto de propostas, de soluções inovadoras dirigidas à produção, aos processos e à sustentabilidade ambiental. Assim sendo, vamos trabalhar aqui em cada uma destas atividades e a primeira é a embalagem primária, que é dirigida pelo Politécnico de Coimbra e esta atividade visa identificar e disseminar junto das PMEs do setor boas práticas na utilização da embalagem primária sustentável. Portanto, e qual é a embalagem mais sustentável? Portanto, a minha resposta seria não termos qualquer embalagem.
Claro está que isto implica um conjunto de problemas que depois os palestrantes que aqui estão irão, com certeza, dissertar sobre isso, mas há outras hipóteses, não é? Portanto, é também promover para a sustentabilidade, conseguirmos reduzir a espessura do filme que protege esta embalagem, a utilização de materiais biológicos, estarmos a utilizar materiais que sejam recicláveis, compostáveis, ou até mesmo edíveis. Não é? Portanto, este é um bocadinho um mote daquilo que serão as restantes palestras. Claro está que também aqui é importante identificar os fatores críticos à aplicação destas embalagens primárias sustentáveis. Como tudo na vida, não é? Nem sempre todas as condições são 100% possíveis, portanto nós vamos ter que identificar para cada um dos setores quais é que serão os fatores, tanto ao nível de segurança como até de processo produtivo, que poderão restringir a aplicabilidade da embalagem primária sustentável. Depois há uma segunda atividade, que é dirigida pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que é destinada à embalagem secundária. E visa também aqui as boas práticas na utilização deste tipo de embalagem, que seja reciclável ou utilizável. Portanto, há aqui um paradoxo a este nível que relaciona o excesso de desperdício alimentar com o excesso de embalamento, portanto, e temos que encontrar aqui qual é que é o ponto ótimo e também avaliar qual é que é a prática logística mais eficaz para cada setor, tendo em consideração até a própria análise do ciclo de vida das embalagens, sejam elas em plástico ou sejam elas num outro material, como seja, por exemplo, o cartão e o que daí advém. Ao nível da embalagem inteligente e ou ativa, portanto, esta atividade está a nosso cargo e o output daqui será um pouco a identificação das tecnologias inovadoras neste tipo de embalagens e também as boas práticas existentes para a embalagem ativa, portanto, e quando falamos em embalagem ativa, é uma embalagem que irá ter um resultado sobre o produto e isto consistirá na redução dos níveis de oxigênio ou no aumento dos níveis de CO2 ou de etileno, portanto há aqui variedíssimas opções e quando falamos em embalagem inteligente estamos a falar numa embalagem que é capaz de dar uma informação ao longo da cadeia de frio, não é? Porque estamos a falar sempre em produtos perecíveis ou tipicamente em produtos perecíveis que têm que ser armazenados em frio e que nos vai permitir dar informação sobre as condições de conservação ou até mesmo sobre a qualidade do produto ao longo da cadeia. Portanto, esta é outra temática importante. Na cibersegurança são e serão identificados os fatores críticos para os sistemas informáticos em PMEs. Todos nós estamos a par e cada vez mais é também decorrente da crise pandémica que temos atravessado, que cada vez estamos mais ligados em rede, não é? O crime informático que reside na apropriação de dados confidenciais que antes acontecia só em empresas do setor energético ou do setor financeiro ou até mesmo do setor da saúde, cada vez se espalha mais a todos os setores, entre os quais o setor agroalimentar. E aqui podemos depois falar em terrorismo alimentar, que residirá na adulteração de processos ou produtos, no roubo de ideias de negócio e até mesmo na contrafação ou na fraude alimentar. Portanto, são estes fatores que irão ser avaliados a este nível e também para qualificar as próprias pequenas e médias empresas do setor para a aplicação de boas práticas. Na atividade 5, que é uma atividade dirigida pela Universidade de Évora, visa a redução e a valorização dos desperdícios do setor agroalimentar. Nós aqui temos que identificar ou diferenciar, peço desculpa, a perda alimentar do desperdício. Portanto, a perda alimentar é aquela que ocorre durante a produção de um bem, enquanto o desperdício alimentar é aquele que ocorre após ou durante a sua distribuição, venda ao consumidor final e até mesmo já quando está no próprio consumidor.
E como todos nós sabemos, portanto, o plástico que envolve os produtos alimentares ou os outros materiais que acabem por não ser 100% biodegradáveis, acabam por ter um impacto no ambiente, e é um pouco isto que nós pretendemos também avaliar, ou seja, identificar e caracterizar pontos geradores de desperdício das indústrias e depois reverter esses pontos para o desenvolvimento de soluções inovadoras para o aproveitamento com vista à melhoria da eficiência produtiva, à redução dos impactos ambientais e também à possibilidade até da elaboração de novos tipos de embalagens ou de outras soluções que nos permitam fazer aqui, deixar de ter um modelo linear económico e passarmos a ter um modelo circular, portanto, onde há efetivamente a reciclagem e aproveitamento para a produção de de subprodutos ou de produtos que são desperdício. A atividade 6, que é liderada pelo Instituto Politécnico da Guarda, reside no desenvolvimento de atividades de inovação de base científica e tecnológica, com vista aqui à divulgação e à facilitação às empresas no acesso de capacitação, a processos de capacitação. E com isto sempre numa perspectiva de acelerar a adoção da indústria 4.0, ou seja, da automatização, das redes de informação, da tal distribuição de informação por todos os processos. Para tal, e este descritivo vai ser dado já com mais detalhe a seguir, fazem parte de um concurso, portanto, o concurso S4Agro, que é um concurso de inovação e capacitação, e também depois um evento de atribuição de prémios e de divulgação de modelos de capacitação. Não vou estar a alongar nesta atividade, porque de seguida a professora Teresa Paiva vai fazer aqui uma descrição mais pormenorizada sobre esta atividade. Portanto, em termos de conclusões, o que é que nós pretendemos como output deste projeto para as empresas do setor agroindustrial? Antes de mais, aumentar a sua consciencialização e qualificá-las para a adoção de soluções inovadoras e sustentáveis que promovam a sua produtividade, eficácia e eficiência ao nível da indústria 4.0 e da economia circular. Como é que vamos fazer isto? Antes de mais, portanto, a partir de um conjunto de ações de disseminação que vão ser organizadas pelo parceiro InnovCluster e que residem num conjunto de conferências de apresentação do projeto, nos quais se integram estes webinars, num congresso final internacional que iremos elaborar e num conjunto de materiais gráficos e digitais, vídeos e conteúdos multimédia que permitirão, julgo eu, às empresas e até mesmo ao indivíduo em particular, conhecer mais em detalhe estas questões. Claro está que tudo isto também será alavancado por um conjunto de estudos de boas práticas e de identificação de fatores críticos que são importantes para cada um destes temas. Eu, antes de terminar, gostaria de apresentar a todos a nossa página, que está disponível em www.s4agro.pt, onde encontrarão e onde será disponibilizada toda a informação, todos os resultados que nós iremos obtendo ao longo do projeto. Estes próprios webinars que temos estado a desenvolver já se encontram lá disponíveis. Aconselho a quem tiver essa curiosidade a fazer uma visita e ir acompanhando todos os elementos que nós vamos colocando na página. Portanto, eu de seguida vou passar a palavra à professora Teresa Paiva, do Instituto Politécnico da Guarda, para fazer aqui uma pequena descrição mais pormenorizada do concurso S4Agro, que é também uma componente muito importante que vai tentar fazer a ligação entre as empresas e, neste caso, as instituições de ensino superior, para o desenvolvimento destas tais soluções mais inovadoras para um futuro sustentável. Muito obrigada.
E eu gostaria de, antes de iniciar a explicação sobre o concurso, de salientar a importância desta transferência do conhecimento e do envolvimento das empresas neste processo de transferência do conhecimento. E é por isso também que no âmbito da atividade 6 nós também vamos desenvolver um modelo de capacitação que seja adequado para a transmissão deste conhecimento que estamos aqui a desenvolver e que já desenvolvemos no âmbito de projetos anteriores e que percebemos que é tão necessário para dotar as empresas de competências para poderem desenvolver a sua atividade e se tornarem mais competitivas. É então, pois, nesse âmbito que temos o concurso que está dividido em duas partes. Uma primeira fase que nós chamamos do concurso Business, que está direcionado para as empresas. Nós iremos divulgar o concurso a partir de janeiro de 2021 e tentar promover e levar e motivar as empresas a que participem desafiando-nos, desafiando esta parceria, colocando situações de inovação e de capacitação que necessitem da nossa ajuda de resolução no âmbito do projeto em que estamos aqui a trabalhar e que o professor Pedro Diniz também explicou. Esse concurso irá se processar entre janeiro e julho de 2021, através do qual nós vamos escolher o desafio ou os desafios através dos critérios que tiverem a ser definidos no regulamento nas diferentes áreas em que o concurso desenvolve a sua atividade. De acordo com essa seleção, irá ser divulgado os desafios que estão na segunda fase do concurso que nós chamamos de Innovation Solutions, ou seja, o que é que nós pretendemos? Pretendemos que equipas da academia, docentes e discentes da academia, façam propostas de solução para estes desafios que são colocados pelas empresas. Portanto, essa divulgação do desafio irá ser efetuado a partir de agosto de 2021 e, portanto, o concurso irá decorrer até fevereiro do ano seguinte, onde nós iremos então depois organizar o evento para a atribuição de prémios e para divulgar quem foi a equipa vencedora da melhor solução para o melhor desafio que nós vamos atribuir. E, portanto, é uma forma de nos envolvermos na atividade real e das empresas, de as ajudarem-nos arregaçando as mangas e colocando à disposição do mundo empresarial as nossas competências científicas e empreendedoras. E é por isso que é tão importante começar já a divulgar esta atividade para poder irem pensando e refletindo e estando atentas às novas divulgações. Mais tarde teremos então também o modelo de capacitação que nos irá ajudar a continuar esta transferência do conhecimento que faz parte da gênese das nossas instituições parceiras neste projeto. Muito obrigada. Okay, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Teresa, pela apresentação do projeto e do concurso. Efetivamente, este webinar surge no âmbito, como o Pedro disse, surge no âmbito da atividade deste projeto pela qual o Politécnico de Coimbra é responsável, que está relacionado com a embalagem primária e, efetivamente, é um dos problemas do setor alimentar, a obrigatoriedade da existência da embalagem, nomeadamente a embalagem primária. Não só por questões relacionadas com a segurança dos produtos, nomeadamente garantir que os produtos se mantêm sãos e adequados ao consumo humano, mas também com questões relativas à qualidade dos produtos, que é, por exemplo, basta pensar, por exemplo, no caso das bolachas, é impensável, nós temos um pacote de bolachas sem embalagem primária, passado 2 dias, as bolachas já ninguém as consegue comer, quer dizer, conseguem-se comer, mas ninguém as vai comer porque elas estão com uma textura um bocadinho desagradável, talvez. E, portanto, este webinar surge efetivamente no sentido de mostrar alguns desenvolvimentos que têm havido na procura de embalagens primárias que não sejam constituídas por materiais plásticos e, portanto, embalagens que sejam mais sustentáveis,
que sejam ecologicamente mais adequadas. Portanto, é nesse âmbito então que surgem as duas palestras que se vão seguir. Eu aproveito desde já, não o fiz logo no início e ao fazer agora o Pedro antecipou-se, aproveito para agradecer a disponibilidade da Marisa e da Paula para estarem aqui presentes e para fazerem esta apresentação. E passo então a palavra à Marisa Gaspar, que irá fazer uma apresentação sobre embalagens comestíveis e sustentáveis, a incorporação de antioxidantes e antibacilos, e só dizer que, e agora, desculpem, eu vou ter que ler, a Marisa é investigadora do Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta, o Centro de Investigação do Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra. Portanto, Marisa, passo-te a palavra. E novamente, muito obrigado pela tua disponibilidade. Boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar a introdução do João e dizer-vos que vou falar um bocadinho, como já também foi dito, sobre embalagens alimentares, que são também filmes comestíveis e que contêm na sua composição antioxidantes e lactobacilos, ou seja, probióticos. Eu vou aqui partilhar então a tela da apresentação. Então, este é um trabalho que surgiu recentemente, aliás, foi agora premiado em setembro pela Universidade de Coimbra e pelo Santander Universidades, num concurso designado de Projetos de Semente Santander UC, era pós-Covid-19 uma sociedade mais sustentável, resiliente e justa. Este é um projeto da Universidade de Coimbra, mas que conta com a colaboração da Escola Superior Agrária de Coimbra e é também nesse seguimento que vos vou falar um bocadinho deste projeto. Antes de mais, gostava de apresentar a equipa, porque sem dúvida todos os elementos da equipa são essenciais e por isso não quero amassar-vos com isto, mas gostava de apresentar-vos os elementos da equipa. Nesta equipa nós temos professores e investigadores de 3 centros de investigação da Universidade de Coimbra para o desenvolvimento e a caracterização destes tais filmes comestíveis, destas embalagens. Temos investigadores do Centro de Investigação do Departamento de Engenharia Química, onde também me incluo, e também investigadores do Centro de Química de Coimbra, mais especificamente da Faculdade de Farmácia. Já para a análise microbiológica destes filmes, temos investigadores do Centro de Neurociências de Coimbra. Contamos ainda, como já referi, com a colaboração da Escola Superior Agrária, que estarão essencialmente envolvidos mais na prova de conceito do produto final, ou seja, na avaliação da eficácia destes tais filmes, destas embalagens em alimentos, mais especificamente em queijos colorados, como depois também irei detalhar mais à frente. Antes de falar propriamente dito dos objetivos e do plano de trabalhos, eu gostava de fazer aqui uma pequena contextualização. Como é que surge este projeto, como é que surge este trabalho? Uma das principais razões prende-se com questões ambientais, nomeadamente com a poluição ambiental devido aos plásticos, como também aliás já foi referido aqui no início. Porque nós não nos podemos esquecer que, apesar da situação pandémica que vivemos, nós temos todos os anos milhões de toneladas de lixo que são produzidas a partir de embalagens de plástico. Ora, estas embalagens são amplamente utilizadas para acondicionar alimentos e, portanto, nós temos que tentar mitigar esta situação. Como é que nós o podemos fazer? São várias as medidas que nós podemos adotar, entre elas podemos seguir a famosa política dos 3 R's e, portanto, reduzir a utilização destas embalagens, reutilizar e reciclar sempre que possível, mas podemos também dar prioridade a outro tipo de embalagens, nomeadamente aquelas à base de vidro ou de cartão. Podemos ainda, nós como investigadores, contribuir para o desenvolvimento de embalagens que sejam inovadoras e que sejam biodegradáveis. São vários os exemplos que têm surgido, quer ao nível da indústria, quer ao nível científico. Nós, para além de um produto que seja biodegradável e inovador e obtido através de um processo sustentável, nós queremos também um produto, um filme, uma embalagem que seja comestível e que traga benefícios para o consumidor, nomeadamente para a sua saúde.
Como estratégias para aumentar o prazo de validade, são várias as estratégias que têm surgido para aumentar o prazo de validade. Temos, por exemplo, a estratégia da atmosfera modificada, em que há alteração da concentração de CO2, de azoto e de oxigênio no interior da embalagem, de forma a que haja uma redução da degradação do alimento, mas também podemos optar pelas embalagens a vácuo, em que nós temos a não existência, digamos assim, de gases no interior da embalagem, e, portanto, vamos evitar a degradação do alimento e vamos também evitar o crescimento de micro-organismos. Temos ainda a questão das embalagens ativas, que foi também já aqui referido pelo professor Pedro Gaspar. Estas embalagens ativas podem ter uma ação antimicrobiana, podem ter uma ação antioxidante e é nesta estratégia que nós vamos atuar e que nós queremos trabalhar e estamos a trabalhar. Falando propriamente dos objetivos deste projeto, nós pretendemos desenvolver então, como já referi, um filme, uma embalagem primária, digamos assim, porque é a embalagem que estará em contacto direto com o alimento. Vamos testar este filme em queijos e que substâncias, portanto, que matérias-primas é que nós pretendemos utilizar para desenvolver estes filmes. Nós pretendemos utilizar polímeros naturais, nomeadamente aqueles à base de resíduos de alimentos. Falamos aqui, por exemplo, do amido, que pode ser obtido a partir da casca da batata, ou do quitosano, que pode ser obtido a partir dos resíduos dos crustáceos. Para além destes polímeros, que serão a base fundamental destes filmes, nós queremos incorporar nestas embalagens, nestes filmes, compostos com atividade antioxidante, que podem também ser obtidos a partir de resíduos de alimentos. Estes compostos antioxidantes, para além de reduzirem a oxidação do alimento, vão promover a saúde do consumidor. Por outro lado, também queremos incorporar nestes filmes lactobacilos, uma vez que eles vão promover o equilíbrio da flora intestinal. Ou seja, com estes filmes nós estamos a contribuir não só para o ambiente, mas também para a saúde e para o bem-estar do consumidor. Como é que nós vamos desenvolver este trabalho? Como eu já referi, nós vamos selecionar os compostos que irão constituir estes filmes, nomeadamente os polímeros, os antioxidantes e os lactobacilos, e iremos com esses materiais desenvolver estes filmes. Depois dos filmes desenvolvidos, eles vão ser caracterizados por várias técnicas. Nós precisamos de perceber se o filme tem uma resistência adequada, se tem uma permeabilidade a gases, permeabilidade a vapor de água adequada, entre outras características que estes filmes, que estas embalagens primárias devem conter. Para além desta caracterização físico-química, nós também vamos avaliar os filmes em termos microbiológicos. Nós precisamos de perceber se estes filmes levam ao desenvolvimento de agentes patogénicos ou não, porque nós queremos realmente garantir a saúde do consumidor e não queremos nenhum agente patogénico que seja prejudicial para a saúde de quem estiver a consumir este alimento com este revestimento, com esta embalagem. Também temos programado, mais para a fase final do trabalho, um ensaio de análise sensorial, porque nós precisamos de perceber se o consumidor gosta daquele produto, daquele filme, se tem um aspecto agradável, se tem uma textura agradável, um sabor agradável e, portanto, essa será a parte final deste trabalho. Claro que todos estes desenvolvimentos e resultados queremos divulgá-los, quer ao nível do público em geral, quer mais ao nível da academia e da indústria. Temos já algum trabalho desenvolvido e, portanto, alguns resultados, nomeadamente temos filmes à base de um derivado de quitosano e nestes filmes nós introduzimos um aditivo ou uma conjunção de aditivos e fomos avaliar as características dos filmes obtidos. Um desses aditivos é a celulose. Esta celulose foi obtida a partir de um resíduo, mais especificamente do cepo de pinheiro. A partir deste resíduo nós conseguimos também obter um extrato este que tem atividade antioxidante. Para além disso, testámos ainda 2 outros aditivos para verificar se eles melhoravam as propriedades mecânicas dos filmes. Nomeadamente testámos um tipo de silicone e o glicerol,
De salientar aqui que, claro, que o silicone foi apenas utilizado como comparador, uma vez que ele tem baixa biodegradabilidade. E quais são então as características dos filmes que obtivemos? Como vocês podem ver pelas imagens, os filmes, de um modo geral, são flexíveis. Para os filmes que têm extrato na sua composição, que são os filmes que podem verificar na imagem mais à direita. Estes filmes têm uma coloração castanha, têm também alguma opacidade e, portanto, esta opacidade e esta coloração que o extrato confere ao filme pode levar a uma redução da fotooxidação do alimento. Para além disso, pode haver também uma redução da oxidação do alimento, uma vez que, como eu indiquei, este extrato tem uma atividade antioxidante. Em termos de espessura, obtivemos maiores valores de espessura para filmes que contêm extrato e glicerol na sua composição. Já em relação à hidrofobicidade, nós temos filmes mais hidrofóbicos quando adicionamos a celulose e o silicone, uma vez que observamos ângulos de contacto superiores. Relativamente às propriedades mecânicas, verificou-se que a adição de glicerol melhorou claramente estas propriedades, portanto conseguimos ter filmes mais elásticos, digamos assim, enquanto que a celulose aumentou ligeiramente a rigidez destes filmes. Ao nível microscópico, observamos alguns grânulos, alguma rugosidade quando se adiciona a celulose e o extrato de cepo de pinheiro, como já referi, a estes filmes. E gostava também ainda de salientar que fizemos alguns ensaios com células. De um modo geral, estes filmes não são citotóxicos, contudo, os filmes que têm este extrato de cepo na sua composição têm uma citotoxicidade maior e, portanto, apesar deste extrato ter uma atividade antioxidante e, portanto, ser promissor, há que ter algum cuidado na utilização destes filmes com extrato, destas embalagens com extrato, e estamos também a trabalhar nisso para conseguir obter outros extratos sem citotoxicidade, nomeadamente aqueles obtidos a partir de alimentos e resíduos de alimentos, como referi. Gostava ainda de salientar que este é realmente um projeto que vai de encontro aos objetivos das Nações Unidas para 2030, nomeadamente porque promove a segurança alimentar, a agricultura sustentável e ainda o consumo sustentável, mas também porque contribui para combater as alterações climáticas e os seus impactos e também contribui ainda para a conservação dos oceanos. Por último, gostava então de referir que este é realmente um projeto que vai de encontro ao conceito de biorefinaria, uma vez que nós estamos a utilizar resíduos para obter produtos de valor acrescentado, mas vai também ainda de encontro à economia circular e à sustentabilidade. Portanto, resta-me agradecer o financiamento e também a todos vós pela atenção. Ok, Marisa, muito obrigado pela tua apresentação e efetivamente parece-me existir aqui uma grande complementariedade entre estes dois projetos. No teu caso, mais na vertente da investigação e desenvolvimento, no nosso caso, mais na vertente depois de fazer chegar esta inovação às empresas e procurar identificar fatores que limitam a adoção deste tipo de estratégias e deste tipo de produtos por parte das empresas e, portanto, tentarmos de alguma maneira remover essas barreiras e identificar essas barreiras tanto para um lado como para o outro. Diria eu que é importante dos dois lados. Novamente, relembro que se tiverem alguma questão, podem colocar essa questão através do bate-papo ou do chat. No fim, responderemos a todas as questões depois de ser feita a próxima apresentação. E a próxima apresentação é da Paula Coutinho e do Maximiano Prata Ribeiro, do Instituto Politécnico da Guarda, mais especificamente do Centro de Potencial e Inovação de Recursos Naturais, que nos vão fazer uma apresentação também sobre bioembalagens comestíveis, neste caso mais especificamente para revestimento de frutos vermelhos e revestimento de queijos da Serra da Estrela. E, portanto, passo a palavra à Paula, que apesar do trabalho ser conjunto, passo a palavra à Paula Coutinho, que é quem irá fazer a apresentação. Obrigada. Bom, agradecer a participação de todos e também a oportunidade de podermos partilhar alguns resultados
dos projetos que vamos desenvolvendo em parceria também com empresas no Centro Potencial de Inovação de Recursos Naturais do Politécnico da Guarda. Portanto, a apresentação. Esta apresentação, exatamente como também já foi dito, é a apresentação de uma parte do trabalho que desenvolvemos no nosso laboratório, portanto, em parceria com o colega Maximiano Ribeiro. Entendemos que eventualmente seria mais fluida a apresentação se apenas um apresentasse, e fui a escolhida. Portanto, irei apenas eu fazer a apresentação, embora naturalmente que o trabalho seja um trabalho conjunto. Portanto, no nosso laboratório e a forma como ele surgiu e a própria, portanto, o nome que fomos escolhendo, tem que ver com o desenvolvimento e a caracterização de novos produtos com base nos recursos naturais da região, ou para a valorização dos recursos naturais da nossa região, e assenta também, portanto, na perspectiva de oferecermos serviços e de promovermos a inovação e o desenvolvimento de parceria com as empresas. Portanto, naturalmente que ficamos também a aguardar pelos desafios que nos coloquem e novos desafios que sejam colocados para tentarmos encarar esses desafios e assim oferecer com o máximo compromisso ou comprometimento de toda a equipa novos produtos ou uma solução, portanto, para esses desafios. Portanto, desenvolvemos projetos em diferentes áreas, daí que também, portanto, vamos promovendo parceria com empresas que trabalham também em diferentes áreas, não só nesta área da indústria ou da agroindústria, como também um pouco mais dirigido para a área médica ou da saúde. Ainda assim, a base é sempre a área dos recursos naturais e, neste caso concreto, a área dos biomateriais e a seleção destes materiais de fontes naturais e que possam melhorar as soluções que existam não só ao nível da engenharia dos materiais, da engenharia biomédica, mas também na área da bioindústria. Portanto, naquilo que diz respeito às bioembalagens ou às embalagens comestíveis, biopelículas, filmes, biodegradáveis, o uso de polímeros e, aliás, como também a colega Marisa Gaspar apresentou, a seleção de polímeros ou a seleção de materiais que possam muitas vezes resultar da valorização de resíduos e, portanto, que são também uma fonte muito importante para novas aplicações nas diferentes áreas industriais e, portanto, estes biopolímeros são uma alternativa, como também foi referido pelo colega Pedro Gaspar, uma alternativa aos plásticos e contribuindo sem dúvida para que exista uma melhor gestão dos resíduos. Todos ouvimos e vemos atentamente a evolução e o impacto que existe da acumulação e da má gestão de resíduos ou do consumo, da consequência do consumo no ambiente. Portanto, na imagem à direita nós temos uma imagem aérea de uma ilha de plástico no Pacífico, não é? Que ocupa, eu agora já não me recordo, mas muitas centenas de quilómetros quadrados e, sem dúvida, também, até muito recentemente, foi bastante noticiado também a problemática
dos plásticos no nosso mundo marinho, não é? Não só com o impacto nos ecossistemas marinhos, mas também que depois naturalmente se vão refletir na saúde global e também na nossa saúde. Portanto, na procura destas alternativas e das novas soluções, não só como alternativas ao plástico, mas para uma melhoria da gestão dos resíduos, trago ainda um outro exemplo da grande preocupação que existe, felizmente, quase que em todas as cabeças do mundo, dando o exemplo da Maratona de Londres do ano passado, onde foram substituídas as garrafas de plástico, as garrafas de água de plástico, não é? Distribuídas a todos os participantes, por umas saquetas, portanto aqui à direita, a imagem dessas saquetas, saquetas com origem em algas, em macroalgas, portanto, no caso, portanto, eram saquetas de alginato, não é? Com água no seu interior, e foi exatamente esta a forma que foi fornecida água a todos os participantes na Maratona de Londres. Portanto, acredito que possamos estar no bom caminho. Também, e um pouco pegando no desafio que colocou a nossa colega Teresa Paiva, não só portanto, às empresas e à procura de novos problemas, de novas ideias, também pegar um pouco na questão do empreendedorismo e também no empreendedorismo jovem. Portanto, eu vou ter que interromper a partilha do ecrã para mostrar o vídeo, é um vídeo muito curto, mas que eu julgo que é muito interessante e também de alguma forma promissor. Portanto, este é um vídeo de um jovem indonésio de 25 anos que teve uma excelente ideia. This could be a real game changer. What is this made of? It's made of seaweed without using any chemical process. So we can use it for the bar and then for the coffee sachet, stir it. That's great. That's a great cup of coffee. For soap, so you don't need to open the soap. We can just wash our hand. That dissolves really quickly. I presume the only nutrition in this is in the wrapper. While there are still some concerns about how seaweed farms might affect coastal ecosystems, the potential of this design is enormous. That was really great. It seems to me to be such an exciting, but more importantly, a really concrete solution to the plastic problem. And it's coming from a young Indonesian. He's only 25 years old. It's coming from a country that's one of the biggest plastic polluters in the world. I cannot wait to see what this guy achieves in the next few years. Bom, como disse, é um vídeo curtinho, mas que entendo que é também inspirador de alguma forma, exatamente pela capacidade, neste caso, que um jovem de Indonésia de 25 anos, não é? Um dos países que polui mais e que, portanto, temos um jovem preocupado e que desenvolveu uma nova embalagem aparentemente muito flexível e resistente, não é? Como vimos também no vídeo, e que é também comestível. Portanto, gostaríamos de conseguir também obter algo deste género e poder também inovar e ser empreendedor. Bom, para os nossos projetos e pegando um pouco nestes princípios dos biomateriais, da valorização dos recursos naturais e na utilização destes biopolímeros para selecionarmos os polímeros para os nossos projetos, para a área alimentar, entendemos que seria uma abordagem interessante inspirar-nos na gastronomia molecular.
Efetivamente, a gastronomia molecular tem muito de ilusão dos sentidos, e aquilo que aparentemente poderá parecer um prato de sushi, quando é observado em detalhe, verificamos que efetivamente não temos sushi, temos chocolate e temos fruta, exatamente, portanto, recorrendo a estas técnicas de gastronomia molecular e utilizando materiais com propriedades muito interessantes de esferificação, nomeadamente, ou para a esferificação, utilizando esses materiais e essas técnicas, conseguirmos também aplicá-los na área da indústria. Portanto, em parceria, no caso de uma parceria com a APIN, uma associação com quem trabalhamos em diferentes áreas e que também continuamente apresentam desafios a que gostamos de responder da melhor forma, inspirados, portanto, nestes princípios de utilização dos biomateriais e também, de alguma forma, daqueles materiais utilizados na gastronomia molecular, usando igualmente quitosano, à semelhança da colega Marisa, para além também de alginato, conjac. Iniciamos um projeto do desenvolvimento de biopelículas para revestimento de frutos vermelhos, portanto, que têm, para já, são caracterizados pelas suas particularidades, mas também pela sua sazonalidade, sendo também bastante perecíveis. Exatamente por isso pareceu-nos bastante relevante o desenvolvimento de uma biopelícula comestível para este tipo de produtos. E, portanto, nesse sentido, e em parceria com a APIN, desenvolvemos diferentes abordagens, ou testamos diferentes abordagens. No caso, portanto, do teste que fizemos com morangos, obtivemos os melhores resultados utilizando também o alginato e o conjac, conseguindo manter, mesmo sem refrigeração, por cerca de 30 dias, os morangos revestidos e mantendo também as suas propriedades fisicoquímicas, riológicas, de alguma forma. Embora careça ainda também de uma avaliação mais completa naquilo que diz respeito até à própria microbiologia, que é também um aspecto importantíssimo do ponto de vista de segurança e qualidade alimentar. Também, portanto, nesta mesma perspectiva, ensaiamos estas biopelículas para revestimento de cerejas. No caso, com refrigeração, obtivemos melhores resultados por, portanto, períodos mais longos, sendo que o alginato e o quitosano, sendo que o quitosano tem também algumas propriedades antimicrobianas e é também, por isso, portanto, uma opção interessante, e foram, portanto, as películas com alginato e quitosano que apresentaram melhores resultados, também sem grandes alterações naquilo que são as propriedades fisicoquímicas, riológicas, de textura. Portanto, paralelamente e em parceria com uma empresa, portanto, no caso, a Casa Agrícola dos Arais, produtora de queijo da Serra da Estrela com denominação de origem protegida, portanto, desenvolvemos ou testamos estas biopelículas para o revestimento do queijo da Serra da Estrela. Neste caso, era sobretudo importante assegurar a preservação das propriedades riológicas da textura, característica do queijo da Serra, por períodos mais longos, e permitindo assim também que houvesse uma maior capacidade ou potencial, por exemplo, de exportação
para que se pudessem manter também os queijos com as propriedades únicas que os caracterizam durante períodos mais longos. Portanto, utilizando também diferentes polímeros ou polissacarídeos, no caso, aplicando diferentes técnicas por imersão, aplicando spray, foram, portanto, testados diferentes materiais, tendo-se obtido resultados bastante interessantes naquilo que diz respeito à perda de peso e também à manutenção das propriedades riológicas, portanto, na textura característica do queijo da serra ao longo do tempo e por períodos bastante longos, o que, portanto, entendemos que são resultados promissores, embora sejam ainda resultados preliminares. Os nossos projetos são desenvolvidos em parceria com as empresas, mas também com a participação de vários estudantes no nosso laboratório, portanto que queríamos também que de alguma forma estivessem associados a esta apresentação e que os seus rostos fossem também associados a estes trabalhos, não só estudantes nacionais, como também estudantes que estiveram em mobilidade, estudantes brasileiros do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, sendo que, por exemplo, um deles acabou depois por fazer a tese de mestrado no Brasil, com um queijo também característico da zona, queijo de Minas, e utilizando também estes materiais ou estes polímeros. E, por último, terminar agradecendo também a participação das empresas com quem trabalhamos, o seu apoio, o seu estímulo, os seus desafios, mas também os colegas de outras instituições, nomeadamente da Universidade da Beira Interior e também, portanto, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, como disse no projeto do queijo de Minas, com quem trabalhamos. Muito obrigada, espero ter cumprido mais ou menos o tempo. Muito obrigado, Paulo. Sim, hoje estamos a cumprir mais ou menos o tempo, mas estamos dentro dos limites perfeitamente aceitáveis. Muito obrigado, Paulo, pela tua apresentação. Foi colocada aqui uma questão por António Luzio, da Green Flavor, que perguntava como é que tu vês a viabilidade da aplicação deste tipo de biopelículas em framboesas. Temos que testar, é já o próximo desafio e o próximo projeto. Temos que testar, não é? Pronto, eu supunha já que mas é naturalmente, teoricamente possível, naturalmente que sim, não é? Testando estes polímeros ou outros, mas será garantidamente possível, sim. Ok, até porque do ponto de vista do projeto poderá ser uma parceria interessante. Pronto, não se foram colocadas mais questões pelas pessoas que estão a assistir ao webinar. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta um bocadinho genérica, mas que acho que é um aspecto importante, que é, e tanto para a Marisa como para a Paula, eu tenho sempre, e eu aqui ponho do lado do consumidor, por muito que eu perceba e que eu entenda as vantagens e os benefícios do ponto de vista ambiental deste tipo de filmes, este tipo de películas de revestimento de comestíveis, a mim faz-me sempre um bocadinho de impressão. Vocês acham que isso é algo que está para mudar? Tem algum tipo de solução que vejam que torne este tipo de revestimento e mais aceitável? Eu não vou ao ponto de dizer mais apetecível, mas diria mais aceitável. Não sei qual é que é a vossa opinião sobre isto. Posso falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que na parte da análise sensorial já nos vai dar algum feedback. Ou seja, se nós fizermos já um ensaio com algumas pessoas, com alguns consumidores, tentar perceber o que é que agrada mais ao consumidor, em termos dessas películas, destes filmes, acho que isso vai nos ajudar a fazer um caminho, não é? Para verificar quais as melhores soluções. Acho que é um bocadinho por aí. Não sei se a Paula... Bom, garantindo
exatamente, essa é uma abordagem, não é? A minha outra sugestão que será que, portanto, essas biopelículas sejam transparentes, invisíveis, não é? Porque poderá facilitar nesse aspecto, não é? Portanto, a aceitação. Agora, sobretudo, garantir, na minha perspectiva, será garantir a qualidade e a segurança, não é? Porque, portanto, não é exatamente o mesmo aplicar uma película diretamente, não é? Que um material inerte, que não interage com coisa nenhuma, não é? Ou, por exemplo, neste caso, que são materiais naturais, são muito interessantes por serem naturais, são considerados como seguros, como biodegradáveis, mas também, exatamente por isso, poderão ser mais permeáveis, eventualmente menos estáveis e, portanto, a minha grande questão tem que ver com uma questão de estabilidade ao longo do tempo e de manutenção da sua estrutura e, portanto, do seu comportamento. Posso intervir, porque a área do consumidor é a minha área, e eu acho que no agroalimentar o consumidor necessita de muita educação, ou seja, de conseguir compreender realmente as propriedades dos produtos e como fazer uma boa compra, não é? Pensando nas suas necessidades e desejos, nas suas preocupações de saúde e de sustentabilidade. E, portanto, a quem quiser utilizar este tipo de películas, o que tem que fazer é uma comunicação educativa, explicando em que é que consistem e os benefícios que têm e que não, de alguma forma, não minorizam as propriedades alimentares e os benefícios de saúde do alimento em si, não é? Portanto, isso tem que ser tudo trabalhado numa perspectiva de marketing. Obrigada. Sinceramente, acho que esta é a altura em que os consumidores estão prontos para entenderem e aceitarem mais facilmente alguma coisa como esta. E, portanto, acho que o trabalho que estão a fazer, ou que está a ser feito por vocês e seguramente por mais pessoas, mas neste caso por vocês, acho que é extraordinariamente importante. Há aqui mais uma questão de Maria Ruchinol que tem a ver com a utilização do quitosano. Okay? Se não puder, e isso suponho que isto seja mais direcionado mais para a Marisa, se a utilização do quitosano não poderá criar problemas para consumidores alérgicos a marisco. No nosso caso, nós não usamos o quitosano, usamos um derivado do quitosano. A questão da alergia ao marisco é que, vejamos, no marisco nós não temos só o quitosano, provavelmente temos lá um alergeno que vai criar essa reação alérgica e não propriamente o quitosano. Mas claro que há sempre que avaliar se a pessoa em questão é alérgica ao quitosano em específico. E também tenho a certeza que, obviamente, em tudo aquilo que tem a ver com embalagens, existem requisitos muito apertados e muito estritos, mesmo para as embalagens plásticas normais, e, portanto, nenhum deste tipo de produto será seguramente utilizado ou colocado no mercado sem que seja submetido à aprovação pelas entidades responsáveis por autorizarem a utilização de alguns compostos para embalagens alimentares. Claro, eu acrescentava só mais uma coisa, é que já há alguns suplementos, aliás, vários até, com quitosano, mesmo para dietas de emagrecimento, entre outras coisas. Portanto, em princípio, a alergia ao marisco é devido a outra coisa. Peço desculpa, não sei se também posso aqui acrescentar que o caso do quitosano tem a ver sempre com o processo de purificação, não é? Quanto maior for o processo de purificação, mais etapas para retirar, que sejam possíveis retirar esses alergenos, mais caro vai ficar o material. E aí é que eu já não sei se a indústria agroalimentar está disponível a assumir esses custos, não é? Porque hoje em dia, já, tal como a doutora Marisa Gaspar já falou, já é usado em produtos alimentares, agora é possível purificá-lo ainda mais. Leva ao aumento dos custos, está bem?
Agora, é sempre possível. E depois há outra coisa, o quitosano é essencialmente derivado ou melhor, a maior produção de quitosano é derivado do exoesqueleto dos crustáceos, mas ele também pode ser extraído dos artrópodes, isto é, dos insetos. E hoje em dia fala-se muito no consumo de insetos para a obtenção de proteínas, principalmente dos países asiáticos, e também pode ser uma via para a obtenção do quitosano sem o tal alergeno. Contudo, hoje em dia, o que é mais feito é através dos crustáceos, e daí haver esse problema. Mas é possível desenvolver, é claro que vai acarretar custos, para não ter esse problema. E se me permitem também aqui acrescentar relativamente à questão anterior, nós também temos que olhar para estas bioembalagens como uma fonte ou algo de novo que se possa acrescentar aos alimentos que não existiam, não é? Podemos acrescentar um valor nutricional novo, melhorar esse alimento, algo que não conseguimos mudar com uma embalagem inerte, como são hoje em dia, não é? E estes biopolímeros podem ir carregados, e a doutora Marisa Gaspar deu o exemplo eu peço desculpa, dos antioxidantes, mas podemos, em vez de antioxidantes, meter um valor nutricional, um aminoácido que esteja em falta hoje em dia, e estas bioembalagens também podem ser um veículo para adicionar algo de novo ao alimento que não tem. Está bem? Obrigado e peço desculpa. Eu não tenho nada a ver, desculpa, Maxime. Nós é que agradecemos o teu contributo. Eu estava a fazer um bocadinho o papel do advogado do diabo. Pronto, e eu, obviamente, percebo as vantagens todas, só estava a colocar a questão relativamente para saber qual é que é a opinião nisso. Bom, temos aqui mais uma questão, que é: gostaria de questionar a segurança do alimento, seja embalado em embalagem combustível, durante o seu transporte e armazenamento, não sendo material inerte, não haverá perigo de contaminação. Desculpem, estou a ler muito depressa. Gostaria de questionar a segurança do alimento que seja embalado em embalagens comestíveis. Durante o seu transporte e armazenamento, não sendo um material inerte, não haverá perigo de contaminação e necessidade de embalagem para proteger as embalagens comestíveis. Portanto, aqui, pronto, eu não me querendo antecipar a resposta às oradoras, mas penso que aqui temos novamente o problema da embalagem primária e da embalagem secundária. Mas eu passo a palavra à Paula ou à Marisa para dizerem, para responder e fazer os comentários que entenderem. Respondendo à primeira questão, eu julgo que já tentei de alguma forma chamar a atenção para este aspecto, não é? Que aqui é salientado. Efetivamente, quando desenvolvemos uma embalagem comestível ou uma biopelícula, um filme, importa garantir exatamente a sua estabilidade ao longo do tempo. Exatamente por isso é que é importante não só, portanto, avaliar a tal questão do valor acrescido que pode, portanto, o valor acrescentado ao produto, mas também, portanto, avaliar a sua segurança e a sua qualidade. Quando selecionamos materiais, não é? Quando selecionamos os materiais pensando nas propriedades biológicas, como sendo, nomeadamente, portanto, a biocompatibilidade ou a biodegradabilidade, não é? Temos que os combinar com outros materiais que possam conferir essa tal estrutura que impeça, por exemplo, a contaminação ou que reduza a permeabilidade, exatamente para controlar esses aspectos, não é? Agora, embalagem primária e embalagem secundária têm papéis completamente diferentes, não é? Mas, por exemplo, ontem, ao jantar, tive alguma preguiça e, portanto, fiz assim uma mistura entre algo meio preparado e algo que preparei. E aquilo que já vinha meio preparado era 100 gramas, portanto, eram 100 gramas de produto e a embalagem, depois dediquei-me a pesar, porque estava a pensar na apresentação de hoje, não é? E dediquei-me a pesar a embalagem secundária
e a embalagem pesava 250 gramas. E esse é o tal balanço, não é, que tem que existir para não contribuirmos para várias ilhas de plástico no Pacífico, não é? É essa a questão da gestão da sustentabilidade. Portanto, é evidente que a embalagem primária, sendo embalagem comestível, tem benefícios e tem alguns outros riscos também associados, mas contribui de forma inequívoca para uma gestão mais sustentável dos produtos, dos recursos e também do ambiente, garantidamente. É a minha perspectiva. Eu penso que a Paula já disse o essencial. Realmente nós estamos aqui a falar de embalagem primária, mas não nos podemos esquecer que temos a embalagem secundária. Nesta embalagem primária, falando por exemplo do quitosano, ele já tem alguma atividade antimicrobiana e outros polímeros também já têm algumas propriedades intrínsecas. Para além disso, se adicionarmos alguns compostos, nomeadamente de origem natural, que tenham outras atividades, antifúngica, por exemplo, tudo isso vai contribuir para que haja uma redução da contaminação do alimento, digamos assim. E, portanto, acho que era isso que queria adicionar, porque penso que a Paula já falou o essencial relativamente a esta questão. Também penso que aqui o problema também é o plástico é muito mais difícil de substituir na embalagem primária do que propriamente na embalagem secundária. Ou seja, na embalagem secundária o papel já é muito aceitável em muitas situações, materiais com menor impacto ambiental, o que ao nível da embalagem primária muitas das vezes a utilização de papel não é uma solução viável e portanto é aí também que surge muita a dificuldade. Bom, tenho aqui mais uma questão, que é para além da casca da batata como fonte de biopolímeros, que outros produtos hortofrutícolas seriam potenciais fontes? Podem ser, por exemplo, cascas de outro tipo de... Perguntam-se hortofrutícolas, correto? É uma questão de avaliar a composição dos resíduos de outros alimentos, de outras frutas, de outros vegetais, porque avaliando a composição conseguimos perceber se esses resíduos são constituídos por determinados polímeros ou por outras matérias-primas que possam ser importantes para desenvolver estes filmes. É uma questão de avaliar a composição desses resíduos, está bem? Desculpa. Não estamos a ouvir. Pois não, obrigado. Temos mais uma questão de Sofia Trindade, que gostava de saber se este tipo de embalagens garantem a estanquicidade do produto, ou seja, manter o mesmo tempo de vida útil, e quais as alternativas que o mercado expõe para competir com as embalagens que contêm alumínio. Aqui não sei se tem uma resposta para dar a esta pergunta. Relativamente à questão da manutenção do tempo de vida útil? Eu acho que, portanto, em termos de vida útil, em termos de prazo de validade, só mesmo testando o filme desenvolvido com os produtos que já existem, portanto, com as opções que já existem no mercado e comparar. Sim, relativamente à questão da tal barreira, não é? A embalagem tem que funcionar como uma barreira, existem, portanto, todos os métodos disponíveis, todos os métodos e técnicas disponíveis, não é? Para avaliar os outros materiais e os outros tipos de embalagens, de plásticos, etc., não é? Alumínio, o que seja, estão igualmente disponíveis para avaliarmos embalagens desenvolvidas com estes polímeros naturais e, portanto, o tipo de abordagem metodológica em termos de teste de conceito, não é? E teste de produto, vamos fazê-lo exatamente da mesma forma que o fazem e que o faríamos se trabalhássemos com outros materiais para o desenvolvimento de embalagens. Relativamente ao tempo de vida útil, ao tempo de prateleira, etc., eu julgo que neste caso nós temos uma oportunidade para estender exatamente o tempo de vida, porque podemos utilizar materiais que tenham per si algumas propriedades
que ajudem na conservação do alimento, mas também na preservação das suas propriedades e das suas características, não é? Bioquímicas e organoléticas. Portanto, eu julgo que estas bioembalagens aí sim vencerão as outras embalagens na oportunidade de estender o tempo de vida útil. Muito obrigado, Paulo. Eu penso que podemos ter um novo slogan para o nosso projeto, que é as bioembalagens vencerão, como tu acabaste de dizer. Bom, não havendo mais questões, resta-me agradecer a todos os participantes. Obrigado pela vossa presença. É por vossa causa que aqui estivemos. Muito obrigado por todas as questões que foram colocadas. Agradecer também, em particular, à Paula e à Marisa, por terem estado disponíveis para nos fazer estas apresentações e por estarem aqui a responder às questões que foram surgindo. E obrigado ao Pedro e à Teresa por terem feito a apresentação do projeto. Obrigado ao Inove Cluster por ter organizado e tratado as questões técnicas relacionadas com este webinar. E, portanto, penso que estamos por encerrado então este webinar. Muito obrigado a todos. Um resto de boa tarde e bom fim de semana.